A grande descoberta que começa a se firmar no final do século XIX, e o grande economista aqui chama-se Alfred Marshall, o economista inglês da virada do século XIX para o século XX, plena segunda revolução industrial, a grande descoberta aqui foi que o capital físico é apenas uma das dimensões desse esforço de acumulação de recursos que aumenta o PIB per capita. A segunda dimensão, e crescentemente relevante, mais importante até do que o capital físico, é o capital humano. O que é esse conceito de capital? Muito rapidamente. O capital é aquela parte do produto social que uma dada nação, uma dada comunidade deixa de consumir no presente para transformar em meios de aumentar a sua produtividade no futuro. É uma escolha no tempo, é transferir recursos do presente para o futuro. O capital físico certamente é isso. Uma parte da renda é poupada, ela é investida, ela se transforma em meios de aumentar a produtividade e isso lá na frente redunda em aumento do PIB per capita. É uma troca no tempo. Você, inevitavelmente, tem que voar um pouco mais baixo agora para voar um pouco mais alto lá na frente. O capital humano é a mesma coisa. É uma fatia da renda nacional que você deixa de desfrutar imediatamente e transforma em capacitação, em criação de conhecimento, em habilidades, em meios de alavancar a produtividade do trabalho, mas que se misturam com a pessoa de quem recebe o investimento. Aqui é que está a diferença técnica, que, aliás, pouca gente conhece, entre capital humano e capital físico. É o princípio da não transferibilidade. O capital físico é alguma coisa que tem uma existência separada do seu proprietário. O empresário, ao investir em capital físico, comprando máquinas ou fazendo um galpão, ele tem um ativo que, se as coisas forem mal, ele mudar de ideia, ele pode alienar, vender no mercado secundário e se ressarcir pelo menos de uma parte daquilo que ele investiu. O capital humano, ele não tem esse princípio da transferibilidade, ele está misturado ao sistema nervoso e ao cérebro daquele que o recebeu. Se um jovem for a um banco pedir dinheiro, empréstimo, para comprar uma casa, porque ele vai se casar, ele oferece o próprio imóvel como colateral. E isso dá uma certa segurança à transação. Se ele for pedir dinheiro ao banco para fazer o seu doutorado, ele não tem um colateral para oferecer. E se depois ele não pagar o empréstimo, o banco não pode ir lá e tirar dele o conhecimento e toda a capacitação que ele adquiriu ao ter feito aquele curso. Não existe mercado secundário, não é um ativo transferível. Isto complica enormemente o financiamento do capital humano. Um empresário, ele pode, por exemplo, optar entre investir em compra de máquinas ou investir no treinamento dos seus funcionários. Um programa de qualificação, um esforço sério de melhorar a produtividade dos funcionários. Se ele investir em máquinas, aquilo é propriedade dele. Se ele investir em alguns funcionários, e esses funcionários, assim que terminar o investimento, resolverem ir trabalhar na empresa rival, eles pedem demissão e levam com eles todo o estoque de capital humano que foi investido. E o empresário não tem como se ressarcir. É muito mais arriscado. O financiamento de capital humano depende de uma dose de confiança, de horizontes compartilhados muito mais complexa de ser construída do que simplesmente o investimento em capital fixo. Pois bem, qual é o tamanho dessas duas realidades do capital? O capital fixo ou físico e o capital humano não transferível. A melhor estimativa que eu conheço do tamanho disso para a economia americana foi feita por dois economistas de Chicago, Robert Fogel, Gary Becker, ambos prêmios Nobel, e a ordem de magnitude a que eles chegam para a economia americana hoje é de que do estoque total de capital na economia americana, 2/3 são capital humano. Aqui está o investimento do governo em educação, das famílias em educação, treinamento, capacitação, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico, tudo aquilo que é a dimensão conhecimento, educação, capacitação, ligada à transferência de recursos no tempo. Mas a ordem de magnitude a que eles chegam é dessa magnitude. É 2/3 de capital humano para 1/3 de capital físico. É incrível que até hoje, nós discutimos aqui no primeiro painel, ontem, logo de manhã, a questão do baixo investimento no Brasil. Queria fazer mais um ponto antes de passar para o meu segundo item do roteiro. É incrível que os economistas, na sua contabilidade,
nas contas nacionais, até hoje, usem um conceito de século XIX, de investimento e de formação bruta de capital. Por incrível que pareça, esses números todos que vocês ouvem e nós ouvimos por aí, o Brasil investe 18% do PIB, a China investe 40% do PIB. Nós estamos falando aqui apenas da parcela de capital fixo, máquinas, equipamentos, infraestrutura, construção civil. Nós não temos um número que dê a dimensão completa do esforço que uma sociedade está fazendo para melhorar o seu amanhã por meio da formação de capital fixo e capital humano. Nós temos um número, por exemplo, mas que é muito parcial também, do gasto público em educação. No Brasil, hoje, em torno de 4,5%, 5% do PIB. É o gasto público. Mas e o gasto das famílias, o gasto das empresas, o gasto em pesquisa e desenvolvimento? Vejam só, se uma família constrói uma casa, ou se uma empresa constrói um galpão, isso entra nas contas nacionais como investimento. E está correto, é parte do estoque de capital do país. No entanto, se essa família investe no doutorado do seu filho, ou essa empresa investe no treinamento dos seus funcionários, isso é contabilizado como consumo, como despesa corrente. É uma contabilidade da época de Ricardo e Marx, não é uma contabilidade do século XX, muito menos do século XXI. E são os números que nós usamos ainda. E provavelmente distorce ainda, quer dizer, a situação brasileira, se tudo fosse considerado, pelo que eu falarei em seguida, seria ainda pior do comparativo internacional se nós tivéssemos esse número completo, para o esforço que uma sociedade, no seu conjunto, está fazendo de acumular capital, acumular meios de melhorar no futuro a produção média por habitante. Já é baixa na foto e no filme do capital fixo, provavelmente ficaria ainda mais baixo e mais decepcionante se nós tivéssemos o conjunto desse quadro. Bom, e o Brasil, né? Primeira observação, universalização do acesso ao ensino fundamental. Foi comemorada no Brasil no final da década de 90 do século XX. Quando é que os Estados Unidos universalizou o acesso ao ensino fundamental? 1891. Um século antes do que nós. Nós acumulamos um século de atraso para completar esse movimento de universalizar o acesso ao ensino fundamental. Proporção de jovens brasileiros com acesso ao ensino superior hoje é muito parecida com a proporção de americanos com acesso ao ensino superior no final do século XIX. Em relação ao acesso ao ensino superior, nós ainda estamos com um século, praticamente um século de atraso. Alguns outros dados ligados a comparativos internacionais de formação de capital humano, algumas proxies aqui de onde é que nós estamos. O PISA, que é realizado a cada 2 ou 3 anos pela OECD, é um projeto de comparação internacional de Student Assessment, mede o aprendizado de alunos aos 15 anos de idade em 3 áreas: língua, ciências, matemática. Entre 57 países que participaram do último PISA em 2006, o Brasil pegou a 54ª colocação no somatório das 3 áreas. 60% das crianças hoje que ingressam no ensino fundamental não terminam essa etapa da sua educação. Metade dos jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 17 anos não faz o ensino médio, hoje. Essa é a situação concreta do Brasil no tocante à formação de capital humano. Nós podemos nos perguntar, quer dizer, por que o Brasil atrasou e continua retardando tanto esse passo que é constituir uma base adequada de capital humano? Nós, examinando a minha leitura, pelo menos, da história econômica do Brasil, alguns fatos chamam muito a atenção. Por exemplo, vamos pegar os grandes economistas brasileiros da segunda metade do século XX. Talvez os 2 exemplares melhores do pensamento econômico brasileiro na segunda metade do século XX. Celso Furtado, Eugênio Goudin.